Olá pessoal, hoje aqui com um vídeo diferente, onde a gente vai usar alguns ingredientes e uma HP. A gestão de custos e preços é um dos principais fatores para manter o negócio vivo e manter a competitividade também daquele negócio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a estrutura de custos, entender quais são os custos envolvidos com o negócio. A gente costuma chamar esses custos de custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que estão, como o próprio nome diz, diretamente associados ao produto. E os custos indiretos são aqueles que fazem parte da estrutura geral da empresa, não são exatamente do produto, mas existem. Vamos começar entendendo um pouquinho dos custos diretos, que em gastronomia a gente chama de receita. O processo de produção aqui é bem simples, a gente vai ferver o leite, derreter a manteiga naquele leite, vai escaldar aqui a nossa massa, joga aquele leite quente com a manteiga derretida aqui sobre a massa, espera amornar. Amornou, a gente coloca os 2 ovos, sova bem e depois a gente coloca também o queijo ralado e continua dando uma sovada e depois a gente espera pelo menos 30 minutos para essa massa descansar. Agora é a hora de fazer os pãezinhos e fazer um pouquinho de sujeira também. Eu vou untar a minha mão aqui com um pouco de óleo para poder fazer os rolinhos. E eu tenho a escolha de simplesmente colocar o rolinho puro para fazer um tradicional, ou eu posso colocar uma colherada de doce de leite no centro, ou um pedacinho aqui, um quadradinho de goiabada. E é óbvio que no meu caso eu vou colocar. E agora que a gente já conhece toda a nossa lista de insumos e o nosso processo produtivo, é a hora do nosso último ingrediente, os números. Eu trouxe aqui para uma planilha de Excel os números lá dos nossos ingredientes, a quantidade que a gente usa de cada coisa e as suas respectivas unidades de medida. Então eu tenho aqui 500 gramas de polvilho azedo, 500 gramas de queijo Minas, e aí por diante, todas as quantidades que eu preciso para fazer cada um dos tipos de pão de queijo que a gente propôs na nossa receita. Eu fiz uma adição aqui também de um item que não é exatamente um ingrediente, mas que não pode ficar de fora, que é o gás de cozinha. É óbvio que o gás de cozinha, para cada processo produtivo, nós vamos ter algumas especificidades, né? Nesse nosso caso, o que eu fiz? Fiz uma pesquisa rápida na internet sobre consumo de gás por hora. Cheguei aí no nosso caso, que o forno é abaixo de 180. Um forno, em geral, consome mais ou menos 200 gramas de gás por hora, né? Ou 0,2 quilos de gás por hora. Então, que conta que eu fiz aqui no gás? São 200 gramas de gás por hora, 60 minutos, eu dividi por 60 minutos e multipliquei por 35 minutos. Por que 35 minutos? Eu estou considerando 25 minutos para assar os pãezinhos e os 10 minutos prévios do pré-aquecimento, então 35 minutos. No total, nós gastaríamos aí mais ou menos 117 gramas de gás para assar esses pãezinhos. Aqui na parte de baixo, eu tenho todos os preços dos componentes que eu vou precisar. Então, o polvilho azedo, R$ 5,10 o quilo, R$ 22,00 o quilo do queijo, e aí por diante, coloquei todos os preços aqui. O preço do gás de cozinha, eu estou usando o preço aqui da minha região, que é de R$ 75,00 aquele botijão de 13 quilos. O que significa que o custo do botijão de gás é de aproximadamente R$ 5,77 o quilo. Com essas informações, a gente já consegue calcular o total de custos diretos de cada produto, fazendo algumas contas aqui. Vamos pegar, por exemplo, o nosso gasto com o polvilho. O polvilho, ele custa R$ 5,10 o quilo, e nós usamos 500 gramas na nossa receita. Então, a gente tem que ter o cuidado aqui de fazer as conversões corretas, né? Então, se o polvilho
é 5,10 o quilo e eu uso 500 gramas, eu vou converter todo mundo em grama aí para que eu esteja falando nas mesmas unidades de medida. Então, de um saco de polvilho de 1 quilo, que custa 5,10, eu vou usar meio quilo. Então, eu vou usar 2,55 daquele preço. E vou repetir essa lógica para todo mundo, mas sempre me atentando às unidades de medida. Já no caso do ovo aqui, ó, eu não tenho que fazer essa divisão. É 48 centavos por unidade e eu gasto 2 unidades. No caso do gás de cozinha, eu também não devo fazer essa divisão. Por quê? O meu gás já está dado aqui o consumo em quilo e o meu preço também já está em quilo. Então, nesse caso, eu fiz uma multiplicação direta. Levei esses números aqui para uma planilha mais ajeitadinha, com a composição de custos de cada um desses materiais, abertos aí por tipo de produto e também com o percentual de participação no custo total que cada ingrediente tem dentro do custo desses produtos. Então, por exemplo, o pão de queijo tradicional, ele está custando aí um total de R$ 20,41. Lembrando que esta receita que nós colocamos aí é para fazer 25 unidades. Então, se está me custando R$ 20,41, 25 unidades, isso significa que cada unidade desse pão de queijo tradicional está me saindo aí por um custo de quase 82 centavos. Agora a gente pode fazer algumas análises interessantes aqui em cima também. Eu estou comparando, por exemplo, o peso de cada componente dentro do custo total. Então, por exemplo, o polvilho é R$ 2,55 numa produção que no total me custou R$ 22,00. Então, o polvilho sozinho, ele responde por 11% dos custos do meu produto. Eu posso observar aqui que o queijo ele é quase a metade dos custos do produto. E aí eu posso fazer essa avaliação aí para todos os demais. Por exemplo, aqui no doce de leite, fica bem interessante a gente notar que o custo do doce de leite é de 27% do custo total, demonstrando aí que o doce de leite encarece bastante esse nosso produto. Muito bem, agora eu já conheço esses custos por unidade e se eu sou um fabricante na minha casa, se eu estou fazendo aqui para vender para os meus amigos, por exemplo, eu já posso usar esses custos como referência. Vamos dar uma profissionalizada nesse processo produtivo aí e vamos imaginar que você abriu um MEI, você se tornou um microempreendedor individual e aí você vai contratar um funcionário para te ajudar, vai pagar um salário mínimo para ele, você vai gastar todos os meses um valor com energia elétrica, você vai ter a depreciação dos seus equipamentos de cozinha. Aqui eu estou associando a seguinte premissa: você comprou o maquinário para fazer esses pães, não vai fazer mais na mão. Você comprou máquinas automáticas ou semiautomáticas que custam aí R$ 30.000 e elas têm uma duração de 5 anos. Então, como que eu calculei a nossa depreciação dessas máquinas aí? R$ 30.000 dividido por 5 anos, dividido por 12 meses, R$ 500 de depreciação todos os meses. Se você vender um pão de queijo ou 1.000 pães de queijo, você vai ter que pagar esses 2.548 aí. Então, o que a gente tem que saber agora? Quantos pães de queijo eu preciso vender, no mínimo, para que eu pague esses meus custos aqui que são fixos, para que eu não deixe meu funcionário na mão, consiga pagar o meu contador, consiga pagar todos esses gastos que são mensais. E o que sobrar é meu. Quantos pães de queijos, no mínimo, eu devo vender para cobrir esses gastos? Aí nós temos que entrar no conceito de margem de contribuição. A gente já viu que o custo de cada produto por unidade, a gente já tinha calculado aqui, então esses são os nossos custos unitários. Vamos estabelecer qual é a margem que eu quero ter em cima desses custos, Que preço que eu vou colocar para obter uma margem. Vamos simular que eu quero uma margem de 60% para todo mundo. Aí entra o conceito de markup. Então a nossa fórmula é sempre essa, 1 dividido por 1 menos a nossa margem desejada. Esta fórmula do markup eu multiplico aí pelos meus custos diretos com materiais
que a gente já havia calculado. Então, através dessa fórmula do markup, o que os números estão me sugerindo? Para eu ter uma margem de 60% no pão de queijo de Romeu e Julieta, eu deveria vender o meu pão de queijo por R$ 2,25, o meu doce de leite por R$ 2,80 e o meu pão de queijo tradicional por R$ 2,04. Vou fazer alguns ajustes aqui, aproximando para a casa decimal mais próxima. Então, ao invés de vender por R$ 2,25, eu vou vender por R$ 2,30. Esse aqui, R$ 2,80, eu vou manter R$ 2,80. Esse aqui, R$ 2,04, eu vou vender por R$ 2,00. E agora o conceito de margem de contribuição. Se eu estou vendendo o pão de queijo por R$ 2,30 e ele me custa 90 centavos, cada vez que eu vender um desses pães de queijo, eu estou ganhando R$ 1,40. No caso do doce de leite, do pão de queijo tradicional, a mesma coisa. E aí eu tenho a margem de contribuição de cada um dos produtos aí individualmente. Agora vamos falar em ponto de equilíbrio. Eu quero entender quantos pães de queijos eu preciso vender no mínimo para cobrir esses nossos custos fixos aqui de R$ 2.548. Se eu tenho que pagar R$ 2.548, cada vez que eu vendo eu ganho R$ 1,40, quantos pães de queijo eu preciso vender para que eu chegue no 2.548 todos os meses? E eu vou ter esses mesmos números, esse mesmo cálculo para os demais tipos de pão de queijo, né? Então, o total das minhas despesas fixas, dividido pela minha margem de contribuição unitária, eu chego aí no meu ponto de equilíbrio. Nada mais é do que entender quantas margens de contribuição eu preciso gerar para chegar naquele custo fixo e conseguir pelo menos pagar aquele custo fixo. Então eu estou vendo aqui que se eu trabalhar só com Romeu e Julieta, eu tenho que vender 83 unidades todo dia para que o meu lucro seja igual a zero. Ou seja, vendendo 83 unidades por dia durante 22 dias, eu vou conseguir pagar tudo isso aqui, mas eu não estou gerando lucro ainda. Se eu conseguir vender 84 unidades por dia, aí sim eu vou começar a gerar lucro. Se eu fizer com o doce de leite, como ele é um pouquinho mais caro, tem uma margem de contribuição um pouquinho maior, eu consigo vender menos por dia. Se eu percebo que eu estou vendendo menos do que essas quantidades aqui por dia, eu já sei que eu vou estar em zona de prejuízo. Agora vamos simular aqui o processo de vendas. Vamos imaginar que eu tenha conseguido fazer aí uma venda de 100 unidades por dia de cada um desses tipos de pães de queijo, tá? Todos eles eu estou vendendo 100 por dia, então 2.200 de cada todo mês. Se eu estou vendendo, por exemplo, 2.200 unidades do pão de queijo Romeu e Julieta, eu já estipulei que o preço é R$ 2,30, eu vou estar faturando aí R$ 5.060 só com esse tipo de pão de queijo. Com o de doce de leite, que eu vendo a R$ 2,80, eu vou faturar mais um pouco. Com o tradicional, eu também vou faturar mais um pouco. Eu vou ter um faturamento aí total de R$ 15.620, que é aqui a nossa venda aqui, se eu conseguir fazer esse volume todos os meses. Eu vou ter agora os meus custos diretos, que a gente também já conhece aqui de cima. Vai me sobrar aí R$ 9.374 todos os meses. E com esses R$ 9.374, eu vou pagar os meus custos fixos e as minhas despesas fixas, que a gente já tinha visto aqui anteriormente. Estou considerando aqui todos esses itens aqui, como custos, estão associados ao processo de produção, e estou associando esses 3 últimos gastos aqui como despesas, porque não estão ligadas ao processo de produzir, mas são todos fixos. Eu preciso conseguir R$ 2.548 aí no todo. E aí, se eu consigo fazer esse volume de produção aí, me sobra um lucro de R$ 6.826 todos os meses. O que significa que eu estou ficando aí de tudo que eu faturo, está sobrando na minha mão 43% de tudo aquilo que eu faturo.
E aí eu posso ir brincando com esses números, né? Quanto que eu acredito que o mercado vai comprar? Ah, eu acho que todo dia eu consigo vender 100 unidades de cada um. Eu acho que todo dia eu consigo vender 50 unidades de cada um. E a minha DRE vai variando aqui, ó. Eu consigo saber então quanto que eu vou ter de faturamento, quanto que eu vou gastar com ingredientes e verificar se esta margem de contribuição que eu gero aqui, se ela é suficiente para cobrir esse pedaço aqui que é fixo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, entendido esses cálculos. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição essa planilha que eu estou trabalhando também, para que vocês possam de repente brincar, acompanhar melhor esses números. E agora falta a melhor parte, que é provar essas gostosuras, enquanto vocês ficam aí só na vontade. Maravilhoso. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.